eu ia ficar ouvindo por muito tempo. Ouvindo o coral e ouvindo vocês. Há pouco cantávamos aquele hino sobre Jesus, a gente ouve o coral cantar sobre Jesus. Na verdade é isso, Jesus é a razão de ser, é a razão da nossa existência. Jesus é tudo. Foi ele mesmo quem disse: sem mim, nada podeis fazer. E todas as coisas existem por causa dele. Nada foi feito sem ele. Então dá para nós entendermos que tudo vem de Jesus e tudo depende de Jesus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Este texto, ele fala sobre aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. No versículo 4 é dito assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à frente, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Senhor, aplica a tua palavra nos nossos corações, pois todos nós precisamos muito do Senhor. E como disse esta mulher, dá-nos sempre, Senhor, de beber esta água da vida, em nome de Jesus. Amém. Este texto é um texto simples, um diálogo de Jesus, e que revela a natureza de Jesus. Jesus verdadeiramente humano. Vocês têm aprendido que Jesus, ele era verdadeiramente divino, Deus conosco, o Emanuel, mas ele era também humano, ele era verdadeiramente humano. E em sua humanidade ele vivenciou as necessidades dos homens, as experiências dos homens, as lutas dos homens. Agora eu gostaria de explicar este texto com um outro texto. É o texto de um profeta que se chamava Ezequiel.
Ezequiel era conhecido como o profeta das visões. Ele viveu nos dias do cativeiro babilônico e Deus falou com Ezequiel de maneira muito profunda, não apenas para ele, o profeta, que era um exilado e era vítima de toda aquela circunstância de opressão, de humilhação, de miséria física, miséria moral, miséria social. E Deus trouxe-lhe visões não só para ele, mas também visões para o povo que ele haveria de levar, que era o seu povo, o povo de Deus, que estava cativo ali naquela região da Babilônia. E uma das visões de Ezequiel é uma visão interessante. Hoje vocês ouviram de manhã muito sobre água. E hoje à noite eu vou falar sobre água também. Vou transportar vocês de barco, entrem no meu barco lá para a minha Amazônia. Eu estou nadando, eu estou navegando em água, mergulhando em água esses dias. Um anjo do Senhor conduziu Ezequiel nessa visão. E é interessante essa visão porque a região estava com seca, em sequidão. As almas estavam com sede, o povo com sede, Ezequiel com sede. A alma dos homens sedenta. E não existe coisa pior na vida do que uma alma sedenta. Até fisicamente se fala que uma pessoa sem alimento pode passar 3 dias. Mas, aliás, uma pessoa sem alimento pode passar até 40 dias. Nós tivemos o exemplo dos jejuns de... Me lembrem aí. Jesus, Elias, mas teve um outro. Moisés. Eles passaram 40 dias sem comer, mas água não se pode passar mais de 3 dias. E a sede, ela existe para mostrar para nós da nossa finitude, de nossa necessidade e da inquietação que essa sede produz nas vidas, das almas. O mundo que hoje nós estamos vivendo é um mundo sedento. A insatisfação dos homens é sede, sede da alma. Você já percebeu que as pessoas não estão satisfeitas com nada, elas sempre estão insatisfeitas. Elas conseguem as coisas, constroem as coisas, fazem as coisas, vão para muitos e muitos lugares, mas estão sempre insatisfeitas. E que insatisfação é essa? É a sede da alma, é a sede do coração, é a sede do espírito. E essa sede do espírito, essa sede da alma, é a necessidade interior da vida. Não só da vida exterior, mas da vida interior. A sede do coração, a sede da essência da vida, que faz com que a sequidão da alma consuma as aspirações e as inspirações da vida. Jesus está se encontrando com uma mulher assim sedenta, ela tinha sede. E ela procurou satisfazer essa sede com muitos homens, com muitos casamentos. Por isso que Jesus disse, vai chamar o teu marido. Jesus estava querendo mostrar para ela que a sede dela era uma sede da alma, uma sede do coração, era uma sede do espírito, a sede da necessidade da existência. E o mundo hoje está sedento. Há uma profecia bíblica que diz que chegarão tempos em que os homens seriam famintos e os homens seriam sedentos,
não famintos de pão e nem sedentos de água, mas sedentos de Deus. E hoje os homens estão assim, as pessoas estão assim. E o anjo tomou exatamente Ezequiel, que era um sedento, que vivia no meio de um povo sedento, a ter uma visão. E a visão foi a seguinte: ele viu um templo, e do lado direito desse templo minava água. Era uma fonte de água que começou a jorrar. E ele percebeu aquela água, aquela correnteza vindo na direção dele. Imagine um homem que estava vivendo numa situação dessas, de sequidão de alma, de um povo sedento. A visão vem exatamente trazer isso para ele. A visão de uma realidade nova, diferente. Águas estão vindo na direção dele. E diz a palavra de Deus que essa visão profética de Ezequiel, nessa visão profética de Ezequiel, essas águas chegaram aos seus pés, cobriram os seus dedos e chegaram até ao seu tornozelo. E o anjo o fez caminhar aproximadamente 500 metros. E ele caminhou. Todo mundo aqui já foi criança. E, por certo, lembram daquela agradável sensação de nós molharmos a planta do nosso pé na água fria, geladinha, gostosa. Que sensação gostosa. Ele andou 500 metros. E aquela água da visão do trono que vinha em sua direção cobria os seus pés. E ele saiu caminhando. Olha que agora a realidade é outra. Há algo novo dentro dele. Como isso era gostoso, saboroso. Como aquilo lhe dava sentido à vida. Era apenas um filete d'água, uma manta d'água sobre a terra seca, árida. Mas ele vai caminhando, e ele caminha 500 metros, e vai caminhando. E depois ele para porque essas águas, elas se avolumam. E diz a palavra de Deus que elas subiram agora e chegaram até os seus joelhos. E ele começou a andar nesse riacho que enche, águas cristalinas, águas claras, águas brilhantes, águas frias. E ele andou mais 500 metros. E o anjo ia conduzindo Ezequiel. É impossível a gente, e principalmente quando a gente vai ficando velho, a gente deixar de lembrar da nossa infância. A gente sempre lembra. Ainda mais eu que nasci num lugar onde tinha muito rio. 100 metros de minha casa, tinha um rio, um igarapé. Igarapé era um braço do Rio Negro, bem próximo de casa. Foi onde eu aprendi a nadar, aprendi a pescar. Era o lugar da nossa brincadeira. A gente acabava de jogar bola e ia mergulhar nesse rio. E o tempo mais gostoso era quando esse rio estava enchendo, que a gente pisava. Que coisa bonita, que coisa salutar. Como era gostoso aquilo. Como a água tem esse sentido de vida. Como é triste quando a gente vê a nossa realidade do sertão, essa falta de água, esse calor, e o calor está horrível, a sensação térmica abafante, nos faz mal, a gente tem secura, a língua seca,
o estômago seca, a gente bebe água, mas continua com sede, a gente está com uma sede permanente. E essa era a sede de Ezequiel e do povo. Só que não era uma sede física, era uma sede da alma, era uma sede espiritual, que, num certo sentido, é uma sede pior do que a sede física. E o anjo saiu levando Ezequiel, e ele caminhou 500 metros com as águas que lhe davam o joelho. Mas aí ele se surpreendeu, que as águas cresceram, e lhe chegaram até a cintura, e era tanta água que ele já estava começando a andar devagar, mas a sensação continua. Como eu gosto de ver, às vezes, caminhando na praia, algumas pessoas já de idade, andando, adentrando, água na cintura, mas vai caminhando, e o que move aquele caminhar, aquela entrada num lugar que já é perigoso, o mar, é aquela sensação gostosa. O corpo está sendo invadido por um bem-estar, a mente também. O sol pode brilhar, mas a água, ela dá uma sensação gostosa, saborosa. E ele saiu caminhando, ele saiu caminhando, ele saiu caminhando, mas não parou por aí. Ezequiel percebeu que as águas chegaram aos seus lombos, aos seus ombros, e ele já começou a andar devagar, água pelo pescoço, mas mesmo assim ele saiu caminhando, e a sensação era maior. Andou assim 500 metros, até que chegou um momento que ele percebeu que as águas não baixavam, muito pelo contrário, as águas se avolumaram, e ele viu que não dava mais para caminhar, agora só nadando, e ele nadou. Que coisa gostosa é quando a gente nada. Eu acho que duas coisas as pessoas perdem muito, é não saber andar de bicicleta e não saber nadar. Quando a gente anda de bicicleta é uma sensação gostosa, eu pelo menos de vez em quando ando, aquela sensação de você dominar as circunstâncias, você está se equilibrando em duas rodinhas finas, e vai olhando para um lado e para o outro, e vai pedalando, que coisa boa. Minha esposa já é sexagenária como eu, ela diz, se eu tivesse aprendido a andar de bicicleta. E a outra coisa é nadar. Coisa boa é você pular na água, mergulhar, nadar, sentir-se superior às circunstâncias. Você está flutuando. Isso é tão gostoso, tão bonito. E Ezequiel experimentou dessa sensação maravilhosa, Irmãos, e outro dia eu estava até vendo que há estudos, hoje, recentes, que falam da importância da natação, da água, do mergulhar. E eles estão chegando à conclusão que faz bem para o cérebro e para as artérias. Você já percebeu que quando a gente entra na água, a gente sente bem? Você chega sedento, cansado, fadiga, entra na água, sente-se bem, você vira menino. Há uma sensação nova, um bem-estar, há um bem-estar na alma, E Ezequiel teve essa visão. E ele falou exatamente esta mensagem para aquele povo que, como ele, estava em sequidão, naquele deserto espiritual. Hoje há muita gente também, irmãos, vivendo essa sequidão espiritual neste mundo.
essa sede espiritual neste mundo. E nós vamos estudar exatamente isso para que você seja um desses que, como Ezequiel e tantos outros, podem beber dessa água, caminhar por essa água e nadar nessa água. Você percebeu na leitura, e eu vou fazer um teste com vocês, Ezequiel viu o quê? Quando eu comecei a falar sobre Ezequiel, eu disse, Ezequiel viu e do lado escorria água. Do lado direito escorria água. Esse texto já nos começa a mostrar quem era essa água. Ou melhor do que quem era essa água, quem é essa água? Até há pouco cantávamos aqui um cântico que dizia que brota, o primeiro cântico que vocês cantaram, um rio que brota do trono do Cordeiro. O rio que brota do trono do Cordeiro. O que Ezequiel está vendo, a mensagem profética cristã, é que do santuário de Deus jorra água. Do lado direito vem água. E Jesus é aquele que está ao lado direito de Deus. Nós lemos, o pastor Nilton leu nesta noite o capítulo 46 do livro dos Salmos, e que o salmista disse que ele viu que do santuário, quem lembra? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. O salmista Davi está vendo que do santuário, que é sinônimo de templo, jorra uma água que traz alegria, é uma água diferente, é uma água nova. A mulher samaritana disse, Senhor, eu tenho sede, eu preciso de água, eu sou uma pessoa insatisfeita, nada me completa, falta alguma coisa em minha vida. E Jesus foi de uma sabedoria tão bonita, ele chegou para ela junto do poço e disse, dá-me de beber. E depois ela vai e fala, Senhor, eu quero tanto dessa água. Mas antes ela se admira e diz, mas como sendo tu judeu, pedes a mim água? Porque os povos eram inimigos. Aí Jesus disse, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, se tu soubesses, tu nem esperarias que eu pedisse água a você. Você é que pediria de mim, e eu te daria água viva, água diferente, água que quem bebe jamais terá sede. E esta água, mulher samaritana, sou eu. Jesus, irmãos, é claramente apresentado na Bíblia como água. Certa vez, na liturgia lá do templo, Jesus participou já próximo de sua morte e fazia parte da liturgia, um cerimonial onde o sacerdote pegava um vaso com água e despejava aquela água, e aquela água tinha o sentido da refrigeração e da purificação. O que dá a entender na leitura desse texto é que quando o sacerdote faz isso, Jesus, que estava no templo participando da liturgia e assistindo todo o cerimonial,
ele se levanta e diz, parece-me que gritando, para que todos ouvissem, tanto que foi registrado, ele disse, eu sou a água da vida, como a dizer, eu sou a água que este sacerdote está apresentando para vocês, eu sou o cumprimento dessa realidade. Há uma coisa interessante, irmãos, no livro de Gênesis. Como é que começa o livro de Gênesis? Vão dizendo. O Espírito de Deus pairava por onde? Você sabia que essa é a primeira referência bíblica que se tem sobre Jesus? Ninguém explica sobre essa água. Não havia nada, havia caos, uma escuridão, um vazio, mas havia água. E é interessante que a palavra de Deus começa assim, com água, lá no Gênesis. E como é que o Apocalipse termina? Vamos falar alto, vamos lá. Como é que termina? Como é que o Apocalipse termina? O Espírito Santo dizendo, quem tem sede, venha e beba da água que eu dou. Então percebam, a água e o Espírito de Deus pairava sobre aquela água. Parece assim uma coisa tão sem sentido. Mas quando Jesus chega uma vez lá no templo, ele pediu o rolo do livro e ele mesmo leu. Aí ele leu e disse assim, o Espírito, me ajuda a dizer, do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar, a trazer as boas novas do Evangelho, trazer libertação aos cativos, aos oprimidos. Lá no livro do Gênesis você vê o Espírito de Deus pairando sobre as águas. E a aplicação desse texto você vai ver lá em Jesus, quando Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim, a água viva, pelo que me ungiu, para trazer graça, libertação, bênção, saúde, vida, visão, graça abundante. Jesus, a água da vida, a água que molhou os pés de Ezequiel, a água que molha os nossos pés, que inunda a nossa vida, inunda o nosso coração, que muda a nossa perspectiva, ainda que nós estejamos como aquele povo lá na Babilônia, naquela peregrinação, a gente experimenta permanentemente desta água que faz tanta diferença na vida de quem bebe esta água, porque quem bebe desta água viva, desta água que é Jesus, nunca mais terá sede. Ah, mas sede está fraco. Eu vou até tomar um pouco d'água, porque vocês falaram muito. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Mas não é sede dessa água que eu bebi aqui, não. É sede de Jesus. E ser satisfeito por esta água que inunda a alma. Ah, como tem tanta gente sem alma refrigerada hoje. E a água, ela faz exatamente isso, refrigera. O que é que diz o Salmo 23? Ele nos leva a pastos verdejantes e as águas. Não, mas não é. Quem é que sabe decorado bem o Salmo 23? Eu não quero olhar, porque o Salmo 23 eu estou até com vergonha. Aprendi quando era menino. Minha mãe foi o primeiro salmo que ensinou para a gente. E a sua também, viu? E nos leva para as águas. Uma só vai falar agora, vamos lá.
Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Olha o que é que essa água faz. Olha o que é que essa água faz. A gente está vivendo hoje, irmãos, no mundo religioso. A iniquidade aumentou assustadoramente no mundo. Sempre houve tudo o que se tem feito hoje aí de ruim, de errado. Mas o Espírito Santo já advertia que nos últimos tempos haveria uma multiplicação da iniquidade, da maldade. E juntamente com essa multiplicação da iniquidade, da maldade, da perversidade, da perversão, a religiosidade aumentou. Como as pessoas estão religiosas, o importante é ter religião. Mas há uma coisa, irmãos, que se percebe muito, é que na medida em que aumentou essa religiosidade, esse sentimento de religiosidade, as almas estão secas, não estão com refrigério, não estão refrigeradas, estão sem a sensação da graça. E a sensação da graça é o sentimento da visitação especial de Deus na nossa vida. Isso faz com que nós não sejamos, na nossa vida, tão teóricos e tão mecânicos, mas há um tempo e um espaço na nossa vida para nós experimentarmos dessa visitação especial da graça de Deus. E imagine isso como você, sedento, morrendo de sede, e alguém chega para você e lhe dá um copo com água. E você leva essa água à boca, e você começa a dar os primeiros goles. Que água boa, que água gostosa, que água saborosa. Você está sentindo a água e como ela está fazendo bem ao seu corpo, como ela está matando a sua sede, como ela está mudando a situação da sua vida. Você que estava tão seco, tão desgostoso, tão perdido, tão sem sentido da vida, agora a coisa é diferente. Você está bebendo água, você está se dessedentando, o seu corpo está se refrigerando, você está se sentindo bem, assim é Jesus. Quando a alma sedenta busca o Senhor Jesus, e diz como aquela mulher: Senhor, me dá sempre dessa água, eu preciso dessa água. E a gente tem percebido, irmãos, nesses dias de muita iniquidade e de muita frieza, essa falta de sensação de refrigério. Isso não quer dizer que não vai se ter os mesmos problemas que todos os homens têm. Tanto que a palavra de Deus diz que sofrem os justos e os injustos. A sorte de um e de outro é a mesma, todos vão para o túmulo. Mas há uma diferença em quem bebe dessa água. Ezequiel, ele tinha uma convicção. Ele sabia que aquela água vinha do trono, vinha de cima, vinha do céu, vinha de Deus. Aquela era uma boa água. Mas, infelizmente, segundo Jeremias, lá no capítulo 2, ele vai e fala de que há aqueles que vão beber de cisternas rotas, cujas águas não são salutares, e pior ainda, elas não retêm as águas, logo ela seca, que é a insatisfação da vida. Já Ezequiel está vendo uma água diferente, é uma água que vem de cima, é uma água que vem de Deus. E essa água faz diferença na nossa vida. E Jesus é essa água. Aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede, jamais terá sede.
do livro do Apocalipse, irmãos, nós lemos que essa água é límpida e clara. Ela é límpida como um cristal, límpida e clara. Essa água que vem de cima. Essa água que quem bebe não tem sede. Você já se encontrou com gente assim, sedenta? Eu penso, irmãos, que pessoas muito murmuradeiras são pessoas sedentas. Pessoa que reclama de tudo, murmura de tudo, nada satisfaz, nada vai bem, está sempre faltando alguma coisa, nada está bom. São pessoas sedentas. Não beberam da água de Jesus. Não estão com a alma refrigerada. E não encontraram aquilo que mais a água dá, essa água celestial, o sentido da vida. São como pessoas perdidas na vida, desgostosas com a vida, que perderam o entendimento da vida, o propósito da vida. Essa água celestial, ela vem fazer com que a gente encontre sossego, satisfação, prazer, acomodação, porque essa água é Jesus. E quem tem Jesus está plenamente, plena e suficientemente cheio da graça, da abundância de graça, dessa água abundante que jorra do trono do Cordeiro. Por isso que Jesus é importante. Importante para a sede da alma. Jesus é importante para a alma. Jesus é importante para a sua alma. Você que vive permanentemente acossado pela tristeza, preste bem atenção. Porventura você está bebendo da água que jorra do santuário de Deus. Dessa água que cai e alegra a cidade de Deus, o povo de Deus, o santuário de Deus. Essa água que completa a alma, que dá sentido à vida. Por isso é importante Jesus na nossa vida. Tudo começa com a água e tudo termina com a água, ou seja, Jesus é a água da vida. A água que dá vida, que dá sentido à vida, que muda o nosso coração, que muda a nossa mente, que muda os nossos projetos e que nos fortalece na nossa realidade. É Jesus, não existe outro. Quando não se tem Jesus, os homens que não têm Jesus, a alma seca. Quem vive sem Jesus está seco, desidratado, vai se desfazendo aos poucos. Quem tem Jesus, não. O que foi que aconteceu com aquela mulher samaritana? Ela foi chamar o pessoal da cidade para ver o profeta. Quando ela foi, ela esqueceu de levar o quê? Ou ela deixou o quê? O cântaro dela, aquele cântarozinho que ela foi buscar água e que Jesus disse: olha, quem beber dessa água aqui vai voltar a ter sede. Ela deixou, ela não quis mais saber, aquela água não satisfazia mais a sede interior dela,
que fazia com que ela fosse procurar muitos homens. Ela foi lá e testemunhou de Jesus e trouxe aquela turma toda para que bebesse da água que agora ela tinha visto, uma água que era maior do que a água de Jacó, de alguém que cavou um poço também, que era maior do que o poço de Jacó. Ele era Jesus, a fonte da água viva que desceu do céu. Por isso, irmãos, é importante nós enchermos a nossa vida cada vez mais de Jesus. Ler mais sobre Jesus, pensar mais sobre Jesus, conversar mais sobre Jesus, conversar mais com Jesus, porque Ele é o sentido da vida. Assim como não se vive sem água, não se vive sem Jesus, não se vive sem Jesus. Irmãos, que maravilha nós que bebemos dessa água, desse rio que vem do santuário, da direita do trono, daquele que está sentado no trono, de onde jorra o rio da graça, a água da vida. Que bênção, porque essa água é água que lava, é água que purifica, é água que sara, é água que perdoa, é água que salva a alma, é a água que inunda a alma de todos aqueles que nele creem. Jesus é aquele que dá sentido à vida. A alma, irmãos, que pensa viver sem Jesus, é a alma que perece. É a alma que perece. Para tornar tudo isso uma realidade, Jesus teve de vir e morrer por nós. Interessante que para Jesus fazer isso por nós, aconteceu algo com ele. Quem lembra? Ele está lá na cruz. E ele disse uma coisa: tenho sede, eu quero água, eu estou com sede. Você já pensou? A água com sede? A fonte sem água? E o que foi que os homens fizeram? Lhe deram vinagre, negaram-lhe água. A água ficou com sede. A água das águas teve sede. A fonte da água viva não bebeu da água. Morreu com sede. E aí você vai entender, aquele rio, aquele povo era pecador, miserável, estava em exílio, em miséria, que já retratamos rapidamente. Mas o Senhor é bondoso, e Ele veio inundar a alma daquela turma. Por isso se fala rio da graça, o rio da graça, o rio que jorra do trono do Cordeiro. A água que um dia teve sede, é a água que é poderosa para dessedentar as nossas almas. E o profeta Isaías dizia: vinde, vinde, com alegria, bebei da fonte da água da vida. Ele profetizava sobre Jesus, porque nele há o sentido da vida, ele é a água da vida, ele é a fonte da vida, ele é o que satisfaz. Vocês estão lembrados daquela passagem da história que Jesus contou? Morreu o rico e foi sepultado, foi levado para o inferno. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, foi levado para o céu.
Um creu em Jesus, teve sede e bebeu da água. O outro não bebeu da água, bebeu da água da religiosidade, da cisterna que não retém as águas, e foi para o abismo. Um dia, este que está lá no abismo, o rico, faz um pedido, faz uma oração do inferno. Ele estava com sede. Ele estava com sede. E essa sede espiritual que a gente está falando aqui, certamente será a maior tortura dos infernos. Geralmente se fala assim, lá no inferno você vai se lembrar de tudo aquilo que fez na terra e não foi perdoado. Certamente isso se somará também. Mas a maior angústia, a maior agonia, o maior clamor dos infernos é sede, sede, sede espiritual. É por isso então que ele vai e diz assim: ó Pai, manda que Lázaro venha, pelo menos com a ponta do dedo molhada, para me dessedentar, porque estou com uma sede terrível. Com sede. Água. Sede de alma. Sede plena do Espírito. Seco, em sequidão, sem brilho de vida. Sem nenhum sentimento, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma visão de aurora, de esplendor, de glória, mas cercado por trevas, e uma sede inquietante em sua alma que o fazia clamar: manda que Lázaro venha. O que era que ele estava querendo? Essa água, que água era essa? Era Jesus. Sede de Jesus. Ele está num lugar onde ele tinha uma consciência plena de que se precisa de Jesus. Nós vivemos ainda neste mundo uma realidade onde as pessoas, na sua liberdade e libertinagem e opção, acham que pode viver sem Jesus. E como a gente encontra pessoas que não fazem a mínima questão de viver com Jesus, se você oferecer dessa água viva, elas rejeitam, não querem. E como o mundo está cheio assim de gente que não tem consciência plena de que um dia vão sentir uma sede tão terrível, tão espiritual, e essa sede terrível e espiritual será a ausência eterna de Jesus numa vida. E essa é a pior coisa da vida. A pior coisa da vida não é um câncer. A pior coisa da vida não é a gente ficar abalado pela corrupção, pela miséria moral, por esse Brasil sem perspectiva para essa juventude. Sabe qual é a pior sede na vida de uma pessoa? É a sede de Jesus. É não ter Jesus. É não beber dessa água. É não ter o copo cheio, o copo está vazio. Não há água. Mas Jesus é aquele que diz: vinde e bebei. Vinde e bebei. Eu sou a água da vida. Este é o tempo oportuno. Esta é a hora da oportunidade. Todos aqueles que têm sede, venham e bebam. E ele ainda diz mais uma coisa: bebam de graça, bebam de graça. Essa água é de graça, não tem preço, é água do céu, é água de Deus, é água divina. Quem bebe nunca terá sede. Muito pelo contrário, quando a gente se inunda desta água que é Jesus, a gente tem a mesma sensação, e a nossa atitude é a mesma de Ezequiel. A gente nada por vezes nesse rio intenso que jorra do trono do Cordeiro, que é Jesus.
um homem, certa vez, ele estava se sentindo tão sem sentido na vida, tão sem graça, tão sem esse sentimento maravilhoso. Algumas vezes, a nossa alma pode passar por estes momentos. Ele entrou no quarto dele, nessa consciência de que Jesus é a água da vida. E na perspectiva da visão de Ezequiel, ele orava e rogava: Senhor, molha a minha alma. Senhor, enche a minha alma com a tua água. Faze-me beber dessa água. Faze-me beber dos teus rios, Senhor. E Jesus é uma pessoa. Jesus não está longe, de tal sorte que não possa ouvir. Ele está bem perto das nossas orações, porque Ele ouve as nossas orações. E, de repente, ele começou a sentir em sua alma uma invasão dessa água, inundando o seu ser, o seu coração, a sua mente. Ele começou a encontrar sentido na vida, a viver a vida, a entender a vida, a compreender a vida e a se encher da expectativa da vida autêntica. E era tanta a abundância dessa água que ele chegou num momento e disse: para, Senhor, senão eu morro. Desse rio de graça da água da vida, que refrigera a nossa alma. Quem sabe, irmão, você está nessa noite aqui e é uma pessoa sedenta, está com sede, bebe água, mas não se satisfaz. Você está bebendo um tipo de água que não mata a sede. O recado foi dado a você. Só há um meio para você encontrar na vida essa graça bendita, essa graça maravilhosa, é receber a Jesus, é tomar dessa água, é se satisfazer com essa água e nunca deixar de beber dessa água, porque ela faz bem à nossa alma e ao nosso coração. Jesus, encerrando, Ele é o rio da provisão de Deus para a sua alma. Jesus é o poder emanado de Deus para a sua alma. Jesus é a abundância de Deus para a sua alma. Jesus é a amplitude de Deus para a sua alma. Jesus é a plenitude que traz benefício para a sua alma. Jesus é aquele que satisfaz a sua alma. Jesus é o rio da profundeza que se alarga dentro de nós, num alargar espiritual, que vai inundar a nossa mente, mudar a nossa disposição mental e de ver as coisas. Aquele que inunda o nosso coração e inunda a nossa alma. Jesus é o rio da essência da vida, da verdadeira vida, da autêntica vida, da única vida. Jesus é a água da visão celestial. Jesus é a água que fortalece a nossa crença. Jesus é a água que fortalece e revigora a nossa fé.
Jesus é a água que faz com que o nosso coração seja esperançoso. Esse é o evangelho da graça maravilhosa. É o evangelho na qual Cristo dá a água da vida, sem preço e sem dinheiro. É graça de verdade. E é por isso que ele faz o grande convite, que é o que eu insisto para você, que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Venham e bebam, venham e bebam, bebam de mim, dizia ele, bebam de mim, porque eu sou a água da vida. Esse é o apelo que Jesus faz para você nesta noite, que está assim sedento, e essa sede da tristeza, essa sede da angústia, essa sede da sentimento de miséria, essa sede faz você sentir a alma pobre, essa sede faz você sentir-se sem esperança, essa sede faz você sentir sem vida. Jesus vem e diz: beba de mim, beba porque eu sou a água da vida. E não saia desse santuário sem votar. Você nunca conheceu Jesus, nunca recebeu Jesus, mas recebam e creiam, porque a única satisfação que existirá para a sua alma é Jesus, não há outra em nenhum outro lugar, é só Jesus, a água da vida. Mas falo também para aqueles que já conhecem Jesus, mas bebem tão pouquinho de Jesus. Eu até recentemente, uns 3 meses atrás, eu tive uma experiência dessa. Eu pensava, eu estava desidratado, e eu pensava que eu bebia 1 litro de água, pelo menos 1 litro de água. E depois eu percebi que eu não bebia 1 litro de água, porque eu bebia esses copinhos aí que a gente bebia, um copinho, às vezes é água gelada, eu não tomo muito água gelada, bebia um pouquinho. Talvez eu não bebesse nem 1 litro de água por dia. Mas aí eu ganhei um vaso maior, vaso de 1 litro. Aí hoje eu tomo 1 litro de manhã, 1 litro de tarde e 1 litro à noite. A pele da gente muda. Parece difícil, Fernando, tomar 1 litro, mas não é de vez, não. Daniel parece que toma 1 litro em jejum de vez, né? Você vai tomando, aí você vê que o seu corpo está bem, você começa a sentir sadio, você está hidratado. Irmãos, nós, por nos acostumarmos com os valores espirituais, muitas vezes a gente bebe pouca água, pouquinha água, ou seja, a gente recebe tão pouco de Jesus. E o que seria receber tão pouco de Jesus ou beber tão pouco de Jesus? Você de repente lê um texto, pá, terminou, vai fazer uma oração: Senhor Deus, muito obrigado, porque acabou. Eu vou meditar um pouco, tá? Aí já distrai. Vai tomando Jesus a conta-gotas. O profeta Isaías fala do beber, se saciar, beber. Quanto mais beber, mais vida. Quanto mais beber, mais graça. Quanto mais beber, mais sentido de vida. Quanto mais beber, mais júbilo. Quanto mais beber, mais vai rejubilar a alma, mais alegria, porque Jesus é o sentido na mais intensa expressão da palavra. Jesus é vida. Jesus disse: eu sou vida, e Ele tem a água da vida, e Ele diz: quem tiver sede, venha e beba da água da vida, porque quem beber da água da vida jamais terá sede. Que bênção, irmãos. Jesus satisfaz as nossas emoções e as nossas motivações, não apenas meramente humanas, porque Ele faz isso também, mas Ele inunda também todo o nosso espírito, toda a nossa alma.
o Cordeiro que se assenta no trono, nos apacentará e nos guiará às fontes de águas da vida. Todos os sedentos de Cristo, todos os que têm sede de alma, todos os que estão insatisfeitos espiritualmente, atendam o chamado de Cristo, venham e bebam da água que eu tenho para dar. Todos os que compreendem a beleza e a glória de Cristo, venham e bebam, pois todos são chamados pelo Senhor para se aproximarem da fonte da água da vida, essa fonte que sempre tem água e sempre satisfaz. Que o Senhor leve a todos na abundância destas águas. Amém, irmãos.